Olá pessoal, complementando as aulas do professor Pedro Miranda de Oliveira, eu, professor Walter Queiroz, estou aqui para tratar do último recurso ordinário, tratar dos embargos de declaração, o recurso que faz parte do dia a dia nosso na advocacia, que tem um aperfeiçoamento de acordo com o novo Código de Processo Civil. O Código de 2015 ele aperfeiçoa as regras, nosso ver em bom sentido, com relação aos embargos de declaração. E essa aula vai ser basicamente 4 pontos a serem tratados e aprofundados. Primeiro, sobre as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Segundo, sobre a necessidade ou não de contraditório, que agora o Código prevê expressamente. Terceiro, sobre publicidade. E quarto, sobre fungibilidade recursal, o que é isso, o que o Código traz para aperfeiçoar o que tem ocorrido na prática. Pessoal, os embargos de declaração no novo Código, assim como no Código de 73, ele tem a finalidade precípua de sanar a omissão, obscuridade e contradição. Então ele consta lá, cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial, perceba que não é mais só contra sentença, só contra acórdão, só contra decisão introdutória, decisão monocrática, enfim, qualquer decisão judicial, cabe embargos de declaração. Em quais casos? Quais hipóteses de admissibilidade? Esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão. Só que o suprir omissão, o novo código, ele aperfeiçoa o que é omissão. Então, suprir omissão de ponto ou questão. Questão é, para o direito processual, um ponto controvertido, sobre qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, mas não se pronunciou. E, por fim, os embargos de declaração também servem para corrigir erro material. Como eu havia dito, ele interfere, ele explica quais são os casos em que se entende por decisões judiciais omissas. E aí o parágrafo único explica, considera-se decisões judiciais omissas. Primeiro, a decisão judicial, olha que novidade, a decisão judicial que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável a casos sob julgamento. Pessoal, o novo código, ele cria técnicas processuais para a fixação de teses jurídicas, principalmente aqueles casos de demandas repetitivas ou com potencial repercussão da causa, ou seja, que gera uma importância para que pode gerar a possibilidade de virar diversas demandas repetitivas. Enfim, isso vai ser tratado em uma aula específica. O que é importante a gente saber? Se o juiz deixou de aplicar uma tese jurídica fixada, estabelecida para aquele caso concreto, não estabelecida, não fixada essa tese jurídica, você pode embargar de declaração, poderemos opor embargos de declaração para dizer que a decisão é omissa e o juiz deverá fundamentar, ao menos para dizer que não aplicou a tese, porque o caso é diferente, porque há uma distinção, porque há um distinguish naquele caso concreto. Além disso, também considera-se omissa decisões judiciais que incorram em qualquer das condutas descritas no 489, parágrafo 1º. 489, parágrafo 1º, foi o tema abordado de passagem, foi abordado na aula do professor Leandro Schmitz. Ele tratou especificamente disso. 489, parágrafo 1º, ele estabelece os casos em que se entende que as decisões judiciais não são fundamentadas. Se a decisão judicial se entendermos que a decisão judicial não é fundamentada, cabe embargos de declaração. Uma outra novidade com relação aos embargos de declaração diz respeito à previsão expressa agora da possibilidade de contraditório. Contraditório é uma garantia constitucional do processo prevista na Constituição, no artigo 5º, inciso 54. E o contraditório sempre foi uma grande discussão sobre se nos embargos de declaração deve o juiz oportunizar a parte contrária se manifestar, se deve abrir ao contraditório.
Agora o novo Código passa a prever uma regra expressa. E qual é a previsão? Que os embargos serão, portanto, opostos no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, da obscuridade, da contradição ou da omissão, e não sujeito a preparo. Que, ok, nenhuma grande novidade. A novidade está no parágrafo 2º, que estabelece: o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias, sobre os embargos declaratórios opostos. E aí tem uma vírgula, que diz: caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. Em outras palavras, se o magistrado entender que não é o caso de modificação, pela redação, ele não precisa abrir o contraditório. Costumo denominar isso como um contraditório inútil. Se o magistrado não acolher os embargos de declaração, ele não precisa abrir o contraditório. O contraditório ele é inútil, não há necessidade. Abordamos isso em nossa dissertação de mestrado sobre contraditório e vedação à decisão surpresa. Mas é importante temperar essa regra e analisá-la para os tribunais, porque as decisões dos tribunais, em regra, são decisões colegiadas. Então, se os embargos declaratórios foram opostos contra uma decisão colegiada, essa regra tem que ser vista, porque o relator pode entender que não é o caso de modificação, mas os demais pares, os outros vogais, os demais embargadores, ministros, etc., podem entender que é o caso de embargo de declaração. Então, nos parece que é prudente que o relator abra, oportunize a manifestação da parte contrária, a manifestação do embargado. Então, essa é uma novidade interessante, embora isso tenha ocorrido de certa forma no dia a dia do foro, no dia a dia forense. Um outro ponto, um dos grandes problemas que os advogados, que nós, nosso dia a dia, enfrentamos na advocacia, são os embargos declaratórios que são opostos contra decisões dos tribunais. Por quê? O Código de 73 fala que o relator apresentará em mesa. Mas não fala quando. Você entende que vai apresentar em mesa na sessão subsequente. Mas se não apresentar na subsequente, leva na outra. E depois, na outra. E o advogado tem que ir em toda a sessão aguardando que seja julgado seus embargos de declaração. Não são, então tem que voltar na sessão seguinte. O novo código ele prevê publicidade em caso não seja julgado na sessão subsequente. E é por isso que vem o dispositivo tratar. O juiz julgará os embargos no prazo de 5 dias. Aqui uma regra que vale também para primeiro grau. Especificamente para o primeiro grau. Então o que eu queria chamar a atenção é para o parágrafo 1º. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente. E se não apresentar na sessão subsequente, não havendo julgamento nessa sessão subsequente, ele será incluído em pauta automaticamente. Em outras palavras, o desembargador, relator ou o ministro, relator, tem que apresentar na sessão subsequente já proferindo o voto, claro. Se não proferir o voto e não apresentar na sessão subsequente, deve o recurso ser pautado novamente. E para o advogado, para a advocacia, o advogado deverá ser intimado novamente pela nova pauta. Essa não parece ser a leitura desse dispositivo. Caminhando, nós vimos, tanto na aula especificamente sobre normas fundamentais, que eu abordei especificamente também o princípio da primazia do julgamento do mérito, quanto nas aulas introdutórias de direito recursal, de teoria geral do recurso, o professor Medo Miranda de Oliveira abordou o princípio da primazia do julgamento do mérito recursal, e aqui especificamente, para incentivar o julgamento do mérito, a análise dos embargos de declaração, o Código prevê uma regra para sanar, solucionar um problema que foi criado, de certa forma, pelos tribunais, que diz o seguinte: o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, sem entender ser este o recurso cabível. Isso sempre gerou um problema para a advocacia. Desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do
regramento do agravo interno. Então, o advogado não é mais surpreendido com a fungibilidade sem ter possibilidade de manifestar, de impugnar como se assim quisesse por meio de embargos de agravo interno. Essa é uma novidade que vem para aperfeiçoar, aprimorar o nosso dia a dia da advocacia. Além disso, uma outra regra que vem para sanar uma jurisprudência defensiva criada principalmente pelos tribunais superiores, diz o seguinte, que os embargos de declaração opostos que não forem acolhidos, não há mais a necessidade de retificação, ou, na verdade, de ratificação, de confirmação, de reiteração daquele recurso interposto. Ao estabelecer o seguinte, se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte, antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração, será processado e julgado independentemente de ratificação. O cenário é o seguinte, no prazo de 5 dias, uma parte vai lá e apresenta embargos de declaração. Mas era um caso que o advogado da parte contrária, o recorrido, a pessoa que vai, o recorrente, o vencido, ele tem aquele recurso pronto, tem uma padronização, compreende ou tem uma habilidade, uma rapidez para a elaboração do recurso, dependendo do caso concreto, e ele vai lá e apresenta o recurso no prazo de 4 dias. No prazo de 5 dias, a outra parte apresenta embargos de declaração. O embargo de declaração tem que ser julgado antes da interposição do recurso, seja apelação, seja recurso especial ou extraordinário. Então, o que prevê? Se o julgamento dos desembargos não alterar a decisão, de ratificar o recurso anteriormente interposto. Em outras palavras, o tribunal tem que dar prosseguimento, encaminhar o recurso interposto para análise, já que os embargos de declaração não modificaram a decisão. Além disso, também para facilitação do sistema processual, o Código traz um recurso, um dispositivo que tem uma redação clara, mas que acredito que possa dar discussão a respeito de sua interpretação constitucional. Vem solucionar, na verdade, esse dispositivo, que nós veremos conjuntamente, um problema de divergência de jurisprudência do STF para a jurisprudência do STJ. Ao estabelecer o pré-questionamento de questões que não foram julgadas pelos tribunais. Então, estabelece o seguinte: consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Em outras palavras, o que é importante a gente destacar aqui? Para fins de interposição de recurso especial extraordinário, o Código prevê a possibilidade de pré-questionamento ficto. Então, a opção do Código foi solucionar essa divergência que há entre a jurisprudência do STF e a jurisprudência do STJ. Caminhando ao final dessa nossa aula de embargos de declaração, o Código trata da suspensão e posteriormente a gente vai tratar algumas questões da multa ainda. Suspensão. Prevê expressamente que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, ou seja, os efeitos dos embargos de declaração ope legis é apenas devolutivo. Em outras palavras, há a possibilidade, em tese, de execução provisória, de cumprimento provisório de decisão judicial, o que não impede do magistrado conceder o efeito suspensivo se preenchidos os requisitos. E a segunda parte estabelece que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição dos recursos. Regra que o novo Código procura levar a todos os demais processos, sejam juizados especiais, eleitorais e etc. A interrupção da contagem do prazo. Além disso, o Código ele prevê, assim como o 73, um pouco de aprimoramento, questão da multa por embargos manifestamente protelatórios. Perceba que é um conceito jurídico indeterminado, manifestamente protelatórios.
Então, quando o juiz se deparar com esse tipo de embargos, deverá, em decisão fundamentada, justificando os motivos, condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Professor, e se esses embargos forem reiterados, novos embargos, foi proposto novos embargos, também protelatórios, o Código estabelece a possibilidade dessa multa ser elevada para até 10% sobre o valor atualizado da causa. E, aqui é um ponto que pode gerar discussão, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, com exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da Justiça Gratuita, que deverá pagar, se for o caso, ao final. Deverá recolher essas despesas e custos processuais ao final. Então, perceba que condiciona a interposição dos próximos recursos ao pagamento da multa. Por que eu disse que isso pode gerar discussão? Pode gerar discussão a respeito da constitucionalidade, se isso viola ou não o acesso à justiça, já que o recurso é o prolongamento do exercício do direito de ação. Então, há dúvidas sobre a constitucionalidade desse excerto deste dispositivo. E, por fim, o parágrafo 4º do artigo 1026 estabelece que não serão admitidos novos embargos de declaração se 2 anteriores houverem sido considerados protelatórios. 1 protelatório, 2 protelatório com majoração da multa. Não será admitido o terceiro a ser interposto. Ok? Pessoal, dessa forma, a gente finaliza essas novidades a respeito dos embargos de declaração. Concluindo, portanto, essa aula e complementando esse módulo de recursos ordinários e teoria geral dos recursos ministrada pelo professor Pedro Miranda de Oliveira, professor da Federal de Santa Catarina, eu complemento esse 7º bloco com essa aula de embargos de declaração. Espero que o curso tenha sido, que a aula tenha sido útil e que isso possa auxiliar cada advogado no dia a dia da advocacia. Então, meu abraço, meu muito obrigado e até o próximo.